Começa pela manhã. Antes mesmo de abrir os olhos, você já a sente. Uma rigidez nos dedos, uma dor surda no quadril, um joelho que parece ter enferrujado durante a noite. Os primeiros passos para fora da cama não são firmes. São uma negociação cuidadosa com a dor. Você ouve os estalos, sente as fisgadas, e o seu corpo, que antes era uma fonte de liberdade, parece ter se tornado uma prisão. Ao longo do dia, essa prisão se manifesta de 1000 maneiras diferentes. É a dificuldade para abrir um simples pote de vidro. É a hesitação antes de subir um lance de escadas, calculando o esforço. É a dor que te impede de se ajoelhar no chão para brincar com seus netos. É ter que recusar um convite para uma caminhada, não por falta de vontade, mas por medo da punição que suas articulações lhe darão mais tarde. Quantas vezes você já disse a si mesmo ou aos outros, com um suspiro de resignação: "Ah, são as juntas, é o desgaste, é a idade"? Nós fomos ensinados a acreditar que a dor crônica nas articulações é uma consequência inevitável do envelhecimento. Um preço que temos que pagar por termos vivido. Mas e se eu lhe dissesse que essa é uma visão perigosamente incompleta? E se eu lhe dissesse que o desgaste é apenas metade da história e que o verdadeiro vilão, o arquiteto da sua dor diária, é um processo silencioso que pode sim ser combatido? Meu nome é Dr. Arthur Montenegro. E em minhas décadas de prática clínica, eu vi o sofrimento que a dor crônica impõe. Eu vi homens fortes e ativos se tornarem reclusos e temerosos por causa da artrose nos joelhos ou da artrite nas mãos. A medicina moderna, com toda a sua genialidade, muitas vezes nos oferece uma solução tentadora e imediata: o analgésico. Uma pílula que, como mágica, apaga a dor por algumas horas e nos permite continuar. Mas essa solução, embora útil em momentos de crise, não resolve o problema. É como tirar a bateria do alarme de incêndio porque o barulho está incomodando enquanto a sua casa continua a queimar em silêncio. A dor é o alarme. E o meu objetivo hoje não é lhe ensinar a desligar o alarme. É lhe ensinar a apagar o fogo. O verdadeiro inimigo que está desgastando sua cartilagem, causando inchaço e lhe roubando a liberdade de movimento, tem um nome: inflamação crônica de baixo grau. Pense nela como um incêndio lento, uma brasa que arde constantemente dentro das suas articulações. É essa inflamação que torna o desgaste natural do tempo em um processo doloroso e debilitante. E a solução para apagar esse fogo, para acalmar essa inflamação, pode não vir de um laboratório farmacêutico de última geração. Ela pode vir de uma sabedoria ancestral do Oriente, de uma raiz de cor dourada, vibrante como o sol, que é usada há milhares de anos justamente por seu poder de combater a inflamação. Mas o verdadeiro segredo, a informação que pode mudar completamente o jogo para você, não está apenas nesta raiz, está na sua chave de ativação, um simples ingrediente, que você provavelmente tem na sua cozinha agora mesmo, que a maioria das pessoas ignora e que a ciência moderna já provou ter a capacidade de multiplicar o poder anti-inflamatório desta raiz em mais de 20 vezes. Fique comigo, porque neste vídeo eu vou lhe mostrar como usar esta especiaria dourada e sua chave de ativação para começar a apagar o fogo da sua inflamação, aliviar suas dores e reconquistar a liberdade de se mover sem medo. Se você está cansado de viver refém da dor nas articulações e busca uma solução natural para recuperar sua qualidade de vida, eu lhe convido a se inscrever neste canal e a ativar o sino de notificações. O conhecimento que compartilhamos aqui pode ser o primeiro passo para a sua liberdade. E se você ou alguém que você ama sofre diariamente com dores nas juntas, escreva o número 1MEI nos comentários. Quero que você sinta a força da nossa comunidade e saiba que não está sozinho. Para vencermos essa batalha contra a dor, o primeiro passo é entender o verdadeiro inimigo. O inimigo que mencionei não é o desgaste de suas articulações. O desgaste é, em parte, natural. O verdadeiro inimigo, o que transforma o desgaste em dor, é o que chamamos de inflamação crônica de baixo grau. Deixe-me explicar a diferença. Imagine uma fogueira. A fogueira, com suas chamas altas e seu calor intenso, é como uma inflamação aguda. Quando você torce um tornozelo, ele incha, fica vermelho, quente e dói. É uma resposta de cura do seu corpo, visível,
intensa e, o mais importante, temporária. O corpo apaga o fogo depois que o trabalho de reparo é feito. A inflamação crônica, por outro lado, não é uma fogueira. É como uma brasa escondida debaixo das cinzas. Você não vê as chamas, mas ela está lá, ardendo sem parar, dia após dia, ano após ano. É uma queima lenta e silenciosa que, dentro das suas articulações, vai cozinhando e destruindo o tecido saudável da sua cartilagem, a estrutura nobre que amortece os seus ossos. É essa brasa que causa a rigidez matinal, o inchaço e a dor persistente que lhe rouba a qualidade de vida. E o mais perigoso é que essa brasa não fica contida apenas nos seus joelhos ou no seu quadril. As partículas inflamatórias que ela libera constantemente viajam pela sua corrente sanguínea como faíscas levadas pelo vento e podem causar danos em outras partes do seu corpo. Hoje, a ciência já sabe que essa mesma inflamação crônica de baixo grau contribui para danificar as paredes das suas artérias, aumentando o risco de problemas cardíacos. Ela também está ligada a um maior risco de declínio cognitivo, pois o cérebro é extremamente sensível a esse estado inflamatório. Portanto, ao combatermos a dor nas suas juntas, nós estamos, na verdade, combatendo um dos maiores e mais perigosos vilões do envelhecimento como um todo. Mas a boa notícia, a notícia que nos enche de esperança, é que a natureza, em sua infinita sabedoria, nos deu extintores de incêndio, botânicos de uma potência extraordinária. E o mais poderoso, mais estudado e mais eficaz de todos eles é a especiaria dourada que eu mencionei na introdução. Esta especiaria, usada há mais de 4.000 anos na medicina ayurvédica na Índia e na medicina tradicional chinesa, reverenciada como uma planta sagrada, é a cúrcuma, também conhecida em muitos lugares do Brasil de forma popular, como o açafrão da terra. Agora, aqui reside um segredo crucial. Uma informação que 99% das pessoas que tentam usar a cúrcuma por conta própria não sabem, e que é a diferença entre o sucesso e a frustração. A cúrcuma, consumida pura, é quase inútil para o corpo em termos de efeito anti-inflamatório sistêmico. O seu principal composto ativo, a molécula que de fato tem o poder de apagar o fogo da inflamação, é muito mal absorvida pelo nosso organismo. Ela tem o que chamamos de baixa biodisponibilidade. É como ter a chave de ouro para abrir um cofre, mas não conseguir girá-la na fechadura. Seu corpo simplesmente não consegue pegar o composto ativo e levá-lo para a corrente sanguínea em quantidade suficiente para que ele haja nas suas articulações. Mas, e se existisse uma outra chave? Uma chave que abrisse a fechadura e permitisse que todo o poder da cúrcuma fosse liberado no seu corpo? Essa chave existe. E ela está em outra especiaria muito comum, que você certamente tem no seu armário. A chave que gira na fechadura, o segredo que multiplica o poder da cúrcuma, é um composto chamado piperina. E a piperina é o princípio ativo da pimenta do reino, a nossa conhecida pimenta preta. Vamos à ciência para que você entenda. O composto mágico dentro da cúrcuma chama-se curcumina. A curcumina é um polifenol com uma capacidade anti-inflamatória tão extraordinária que é comparada a alguns medicamentos. De forma simplificada, ela atua desligando o interruptor mestre da inflamação nas nossas células, uma molécula chamada NF-κB. Ao desligar esse interruptor, ela impede a produção de toda uma cascata de substâncias que causam dor e inchaço. A curcumina faz um trabalho similar ao de muitos anti-inflamatórios que você compra na farmácia, mas de forma natural. O problema, como dissemos, é que seu fígado é muito eficiente em metabolizar e eliminar a curcumina antes que ela tenha tempo de agir. É aí que entra a piperina da pimenta do reino. A piperina age como uma guarda-costas para a curcumina. Ela inibe temporariamente esse processo de eliminação rápida no fígado. Isso permite que a curcumina não só seja melhor absorvida no intestino, mas que permaneça na sua corrente sanguínea por muito mais tempo e em concentrações muito mais altas. E qual o tamanho desse efeito? Estudos científicos de referência, publicados em jornais de grande prestígio, mostraram um resultado que parece inacreditável, mas é real. Adicionar uma pequena quantidade de pimenta preta à cúrcuma pode aumentar a sua absorção, a sua biodisponibilidade, em até 2000%. Eu vou repetir. Não é 20% nem 200%.
São 2000%. É a diferença entre usar uma gota d'água para apagar um incêndio e usar um caminhão de bombeiros com o hidrante ligado na potência máxima. É o segredo, que transforma uma especiaria interessante em uma ferramenta terapêutica de altíssimo impacto. Agora que você entende o segredo da sinergia entre a cúrcuma e a pimenta, a pergunta que ecoa é: como usar esse conhecimento de forma correta e eficaz na minha vida prática? E por que tantas pessoas que já tentaram usar a cúrcuma não obtiveram os resultados que esperavam? Vamos primeiro desmantelar os mitos e os erros mais comuns. A frustração que ouço com mais frequência no meu consultório é: doutor, eu já uso açafrão na comida todos os dias e não sinto a menor diferença na minha dor. Essa frustração é completamente compreensível e, na verdade, esperada. Existem duas razões principais para essa falha. A primeira é a dose. A pitada de cúrcuma que usamos para dar cor ao arroz ou ao frango é uma dose culinária, não uma dose terapêutica. Para obtermos um efeito anti-inflamatório sistêmico que chegue às nossas articulações, precisamos de uma quantidade mais concentrada e consistente. E a segunda razão, a mais importante de todas, é a ausência da chave de ativação. A maioria das pessoas usa a cúrcuma sozinha, sem a sua parceira essencial, a pimenta do reino. Como vimos, sem a piperina da pimenta para agir como guarda-costas, a maior parte da preciosa curcumina que você ingere está apenas passando pelo seu corpo, sendo eliminada pelo fígado antes mesmo de ter a chance de chegar à sua corrente sanguínea e combater a inflamação. Usar cúrcuma sem pimenta é como comprar um carro de luxo e nunca colocar a chave na ignição. Outra barreira que muitos colocam é: mas eu não gosto de comida apimentada. Meu estômago é sensível. A boa notícia é que não estamos falando de uma quantidade de pimenta que vai deixar sua boca ardendo. Estamos falando de uma pequena pitada estratégica, o suficiente para fornecer a piperina necessária para a ativação, mas sem causar desconforto gástrico para a maioria das pessoas. Agora que os mitos foram esclarecidos, vamos ao método prático. O passo a passo que eu recomendo aos meus pacientes, e que chamo de o protocolo dourado anti-inflamatório, é um ritual matinal, simples e que leva menos de 1 minuto. Em um copo pequeno, coloque cerca de 50 ml de água morna. A água morna ajuda a dissolver melhor os pós. É importante que não seja água fervente, pois o calor excessivo pode degradar alguns dos compostos mais sensíveis. Nesta água, adicione uma colher de chá de cúrcuma em pó, o nosso açafrão da terra. Certifique-se de que seja uma cúrcuma de boa qualidade, pura e de boa procedência. Isso faz toda a diferença. Agora, o passo mais importante. Adicione uma pitada generosa de pimenta do reino preta, moída na hora. É fundamental que seja moída na hora, pois a piperina é volátil e perde sua potência com o tempo. Uma pitada generosa significa algo entre 1, 8 e 1, 4 de colher de chá. E aqui vai um toque final, opcional, mas que eu recomendo fortemente para potencializar ainda mais o efeito. Adicione algumas gotas de azeite de oliva extra virgem ou uma pequena colher de café de óleo de coco. A curcumina é lipossolúvel, o que significa que ela é melhor absorvida pelo corpo na presença de uma gordura saudável. Misture tudo vigorosamente e beba de uma só vez, como um shot de saúde. O melhor horário para fazer isso é pela manhã, de preferência em jejum ou um pouco antes do seu café da manhã. Fazer disso o seu primeiro ato de saúde do dia cria um hábito poderoso e garante que você não se esqueça. E isso me leva a um ponto fundamental: o gerenciamento das suas expectativas. É crucial que você entenda. Esta não é uma pílula analgésica de efeito imediato. Nós não estamos mascarando a dor. Nós estamos tratando a causa raiz, a inflamação. E apagar uma brasa que arde há anos leva tempo e consistência. Nas primeiras 1 ou 2 semanas de uso diário, é provável que você não sinta uma grande diferença na sua dor. E isso é perfeitamente normal. O processo de desinflamação está apenas começando em um nível celular. É geralmente após 3 a 4 semanas de uso diário e consistente que muitos dos meus pacientes começam a relatar os primeiros sinais de melhora. Talvez uma diminuição notável na rigidez matinal. Talvez as articulações pareçam menos inchadas no final do dia. Ou talvez aquela dor de fundo que estava sempre presente pareça menos intensa, mais suportável. Com 3 meses de consistência,
a melhora pode ser notável. A dor pode não desaparecer por completo, pois o desgaste mecânico pode continuar existindo, mas sua intensidade e frequência podem diminuir a ponto de lhe devolver atividades que você havia abandonado. E com isso quero deixar uma mensagem final. Quero que você veja este shot dourado matinal não como um remédio amargo, mas como um ato de amor próprio, um compromisso diário que você firma com a sua liberdade. Porque o objetivo final aqui não é apenas aliviar a dor no seu joelho ou no seu quadril. É sobre reconquistar a sua liberdade de movimento. É sobre poder caminhar no parque com sua esposa sem medo da dor que virá depois. É sobre poder se ajoelhar no chão para abraçar seu neto sem hesitação. É sobre dizer sim para a vida, em vez de dizer não por causa da dor. A inflamação crônica é a brasa que consome sua vitalidade e sua alegria de viver. Você agora tem em mãos o extintor de incêndio mais poderoso e seguro que a natureza oferece, junto com a chave para ativá-lo. Use-o. Tenha paciência. Seja consistente. Recupere o controle. Apague o fogo e volte a se mover livremente pela sua própria vida.